Está começando o Jornal da CUT, Central Única dos Trabalhadores. Trabalho decente e acesso à educação. Às vésperas do Dia Internacional da Juventude, comemorado em 12 de agosto, um ato em São Paulo chamou a atenção para estas e outras reivindicações consideradas essenciais para o futuro de nossos jovens. A manifestação aconteceu na última sexta-feira. Confira. A Secretaria de Juventude da CUT São Paulo, em parceria com movimentos sociais, organizou um ato na Praça Patriarca que saiu em passeata pelas ruas do centro de São Paulo. Nós vamos fazer uma passeata, então inicia-se com um ato político aqui, apresentando para a população as reivindicações da juventude. Vamos fazer uma caminhada aqui pelas ruas do centro, terminando na quadra dos bancários. A gente ainda luta por uma educação de qualidade. O sistema de educação aqui no estado de São Paulo está totalmente sucateado, precarizado, né? Os próprios professores, né? A gente precisa fazer essa discussão, porque os próprios professores hoje em dia reivindicam também a qualidade do ensino, né? E a forma como é conduzido dentro das salas de aulas também, muita agressividade com os professores. Então ainda existe essa dificuldade em relação à educação. Uma das questões que a gente também pauta bastante é a questão do ProUni, né? O governo federal proporcionou muitas bolsas de estudos, muitos jovens foram beneficiados, mas ainda precisa avançar, né, o número de vagas, as opções de curso, horários, né, para que o jovem tenha o tempo hábil também de que ele possa trabalhar e estudar. Levar, né, para a sociedade que está aqui passando na rua, para os comerciantes, para os trabalhadores, né, que estão aqui, quais são as pautas e qual é a necessidade do jovem hoje. Porque às vezes hoje o jovem está em situação do mercado de trabalho, em situação precária, de rotatividade, né, um salário inferior àquele, além dele não conseguir às vezes conciliar a questão do estudo com o trabalho. Muito menos a questão mais social da vida dele, do esporte, do lazer. Então, por isso, a gente sai às ruas reivindicar, né, aquilo que é um direito dos jovens. Na quinta-feira da semana passada, os servidores públicos federais deram mais uma amostra do poder de organização da categoria. Com o grito "Negocia Dilma", milhares foram às ruas para mais um dia nacional de luta. A greve ganha força e mais categorias aderem à paralisação à medida em que o governo federal endurece o diálogo. Uma grande marcha está programada para amanhã em Brasília. Essas atividades dessa semana de 13 a 17 é em função das negociações que até agora não houveram, né, das diversas categorias, e em função também da medida que, infelizmente, o governo federal tomou. Primeiro, o desconto dos dias da greve, sendo que a greve só acontece porque não há uma negociação. Temos aí um problema que é a regulamentação da Convenção 51 da OIT. A segunda coisa a greve não acabou, portanto a gente nem negociou os dias parados, já é uma medida de repressão. A segunda coisa é a questão do decreto 7.777, um decreto, a nosso ver, desastroso por parte do governo federal, por diversos motivos, mas principalmente porque ele é antidemocrático, vai na contramão do processo que a gente vem construindo de democratização das relações de trabalho. Até agora, em torno de 26 setores de servidores públicos estão em greve. O governo só apresentou proposta para 2 setores, que foram os docentes das universidades e para os técnicos administrativos das universidades, sendo que esses últimos, né, inclusive, estão nesse momento debatendo em suas assembleias de base sobre a proposta apresentada pelo governo. E para os outros setores, o governo nem apresenta proposta, só dialoga, né, com as preocupações em relação às sequelas da crise e sinalizou que no período de 13 a 17 de agosto esteja dialogando com as entidades, o que a nossa expectativa é que o governo esteja, né, apresentando proposta na mesa para dialogar com os vários conflitos e greves que nós temos hoje na administração federal.
O Ministério do Planejamento marcou 2 reuniões para hoje com os representantes do funcionalismo. Os servidores públicos federais estão organizados em um acampamento na esplanada dos ministérios à espera de proposta do governo. Trabalhadores e trabalhadoras rurais do país inteiro se unirão em uma manifestação na capital do país na próxima semana. A Marcha Nacional pela Reforma Agrária, de 20 a 22 de agosto, terá o apoio da Central Única dos Trabalhadores e contará com a participação de entidades ligadas à terra e movimentos sociais. Há uma expectativa fortíssima do significado também de todos os movimentos do campo se juntarem décadas e décadas depois de terem realizado o primeiro congresso de trabalhadores rurais lá na década de 60. Então, esse momento ele tem um símbolo histórico e político dos mais fortes que nós conhecemos de atuação no campo. Porque também o momento nos impulsiona a ter que nos juntar. Está claro, absolutamente claro para nós, quem são os nossos inimigos no campo. É a versão do agronegócio na sua perspectiva de produção, com o uso excessivo de agrotóxico, causando um conjunto de conflitos agrários, lideranças que têm morrido em torno disso, madeireiros. Então, eles têm toda uma articulação de uma perspectiva da atuação do capitalismo no campo brasileiro. E nós atuamos permanentemente de forma isolada. Um período a CONTAG levava a sua pauta, a FETRAF a sua, o MST, a VIA, o MLT, todos os movimentos que atuam no campo sempre tiveram uma agenda com o governo federal, mas todas de forma isolada. E nós sentimos que esse é um momento forte de luta no nosso país, onde essas organizações se juntam, nós entendemos que produzirá para o futuro uma força política extraordinária para enfrentamento das questões do campo brasileiro. Tem um objetivo central de sensibilização do governo sobre principalmente a questão da temática do desenvolvimento, com foco na questão do acesso à terra, da reforma agrária, das questões ambientais, da questão da pobreza no Brasil, a importância que a reforma agrária e a agricultura familiar tem para o desenvolvimento do país. E essa nossa luta é apenas um começo de uma unidade, de um conjunto das organizações que atuam no campo, no sentido da gente nos fortalecer para a superação dos desafios que ainda é enfrentado hoje pelos trabalhadores do campo. A empresa varejista Magazine Luiza foi condenada pela Justiça do Trabalho de Franca, interior de São Paulo, ao pagamento de R$1,5 milhão por dumping social, prática que reduz custos a partir da eliminação de direitos trabalhistas. O Magazine Luiza foi alvo de 87 autuações, principalmente por submeter funcionários a jornadas de trabalho excessivas e desrespeitar intervalos legalmente previstos. Não só a Magazine Luiza, como outras redes, grandes redes no Brasil, fazem a venda casada. Hoje vende mais serviços do que o próprio produto. Então tem uma pressão muito grande para que se venda serviços, garantia estendida, vários serviços que se vende e que faz parte da composição das comissões. Muitas vezes ele tem uma cota para cobrir de vendas de produto, mas da venda do serviço, onde que ele atinge um valor X, ganha mais se ele pegar e vai vender aquele número X de serviços. E ele passa por uma assédio moral muito grande. Todo dia o gerente pressiona, vai para cima dos trabalhadores, exige que se cumpra toda aquela meta. Hoje tem loja que vende R$30 mil por dia de produto, mas cobra R$200, R$300 mil de boleto bancário de serviços. E passa por uma situação muito grave, porque não só os trabalhadores que estão lá estão passando por uma situação de perigo, por correr risco de assalto, sem nenhum tipo de segurança, como os próprios clientes passam por essa situação. Então muitas vezes não se percebe. O trabalhador tem que denunciar essa situação para os sindicatos ficarem em cima. A gente vai fazer uma ação conjunta, vamos discutir com o ramo financeiro para tirar uma ação conjunta do setor de comércio e serviços juntamente com o ramo financeiro para que a gente possa diminuir essa situação, que é uma situação muito grave. Terminou no último sábado a Conferência Nacional do Emprego e Trabalho Decente. O resultado do encontro tripartite, que reuniu representantes dos trabalhadores, governo e empregadores, foi positivo. As principais conquistas foram as aprovações das propostas de redução da jornada de trabalho, liberdade e autonomia sindical, combate à prática antissindical e igualdade entre gêneros. Não houve consenso sobre o interdito proibitório como medida judicial
Federal para impedir o exercício da greve. O governo quis retirar o item do acordo, porém, o público presente rejeitou a retirada. Graças ao poder de reivindicação da classe trabalhadora, a bancada patronal fugiu à conversa no último dia de plenária. A ausência foi um desrespeito a todos os envolvidos com a conferência. O próximo passo é reunir a comissão organizadora para sistematizar os pontos aprovados e construir o Plano Nacional de Trabalho Decente. Nesta quarta e quinta-feira será realizado em Brasília o Seminário de Comunicação da CNTE. Com o apoio da Secretaria Nacional de Comunicação da CUT, serão realizadas oficinas de novas tecnologias da informação e de comunicação, como blogs, redes sociais, Facebook e Twitter, além de ferramentas como YouTube, Vimeo, Picasa e Flickr. O seminário vai promover um maior debate político sobre o papel dos meios de comunicação em nossa sociedade. O projeto de lei que regulamenta a profissão de comerciário deu mais um grande passo com a aprovação na Câmara Federal. O texto foi aprovado pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público na semana passada e agora será encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio e Serviços, Contrax-CUT, participou da elaboração do projeto desde seu início. A regulamentação vai proteger o comerciário das jornadas abusivas, da alta rotatividade e dos baixos salários. E o Jornal da CUT fica por aqui. Até a nossa próxima edição.